Vamos lá, pessoal, dando sequência, a próxima página aqui. A gente vai ter a pergunta 5 e a pergunta 6 para finalizar essa parte de introdução aos poliedros, né? E os sólidos geométricos. Então, na pergunta 5 ele faz o seguinte: os prédios de Xangai, e não sua representação contida na imagem, estão em realidade bidimensional ou tridimensional? Justifique sua resposta. Então vamos só lembrar, o que seria uma figura bidimensional? Uma figura que tem duas unidades de medida. Duas medidas, né? Desculpa. Então a gente pode ter comprimento, largura, base, altura, certo? A denotação dessas duas medidas vão ser dependendo do contexto da figura. Então se é bi de 2, uma tri de 3, a gente vai ter 3 medidas. Geralmente, quais são elas? Comprimento, largura e altura. Ou comprimento, altura, profundidade, espessura. Sempre vai ter uma palavra dependendo do que a gente estiver trabalhando na questão, dependendo do contexto. Então, qual foi a resposta aqui? Tridimensional. Os prédios representam figuras tridimensionais, pois possuem altura, comprimento e profundidade. Aqui ele deu uma profundidade. Diferente da foto que está contida em um único plano. Então, se eu pegar voltando aqui ao meu cubo, ele vai ser uma figura o quê? Tridimensional. Apesar de eu estar representando numa foto, eu coloquei os meus pontilhados aqui, né, que a gente fez anteriormente, para dar a ideia de profundidade, para pensar que a gente está trabalhando com uma figura em 3 dimensões. Então, no meu cubo eu tenho um comprimento, que está aqui, ó. Eu tenho uma largura ou espessura, que vai estar aqui, e tenho a minha altura. Lembrando que a altura a gente representa pela letra H, geralmente na matemática. Então, ele é uma figura tridimensional, como os prédios são tridimensionais, certo? Qual é a diferença de uma figura tridimensional para uma figura bidimensional? Se eu pegar só a face, que é um quadrado, vou trazer aqui a face. A gente viu que a face é um quadrado. Então, se eu trazer esse quadrado para cá, ele é apenas uma figura bidimensional, porque ele vai ter só comprimento e altura ou largura. Então, ele tem só 2 dimensões. Então, as faces, que são os polígonos, são figuras bidimensionais. A junção desses polígonos que formam o sólido ou o poliedro são figuras tridimensionais. Voltando ao livro. Então, vamos finalizar com a pergunta 6 dessa parte aqui, que já vai dar ideia para a gente de polígonos convexos e polígonos côncavos. Então, vamos ver o que é isso. Observe as formas geométricas destacadas na imagem abaixo. Sabendo que poliedros são estruturas fechadas, limitadas por uma quantidade finita de polígonos, ou seja, volta lá ao cubo. Os poliedros são figuras fechadas, formadas, as suas faces ou tampas são formadas por polígonos. Como você classificaria essa ilustração? Ela contém polígonos, isso aqui, ou a representação do prédio, são polígonos ou poliedros? Justifique sua resposta. Então, são o quê? São sólidos geométricos que são os poliedros. Agora, esses poliedros são formados por polígonos. É exatamente a resposta que está aqui, ó. A ilustração acima foi feita por poliedros, que ocupam um lugar no espaço. Mas é importante destacar o fato de que os poliedros são formados por polígonos, que a gente tinha falado anteriormente. Aí a gente vai ver agora que a gente vai ter 2 tipos de poliedros. Eu não vou ler isso aqui tudo não, mas a gente vai ter os poliedros que são côncavos e os poliedros que são convexos. Antes de eu falar dos poliedros côncavos e poliedros convexos, eu vou dizer para vocês o que mais ou menos seria o que é ser côncavo, o que é ser convexo, através dos polígonos. Então, vamos lá. Eu já fiz o desenho aqui, ó, de 2 polígonos, um côncavo e um convexo. O que seria um polígono convexo? É aquele que, ao pegar qualquer 2 pontos, ó, quaisquer 2 pontos dentro desse polígono, e eu traçar uma reta por esses 2 pontos, a parte que está entre os 2 pontos dessa reta, ou seja, essa parte aqui, ó, ela está inteiramente contida dentro do meu polígono. Quando isso acontecer,
ele é um polígono convexo. Agora olha esse aqui, o côncavo, né? O côncavo, eu vou pegar 2 pontos aqui na figura. Então eu peguei um ponto aqui, vou botar grande, e outro ponto aqui. Ao traçar a reta por esses 2 pontos, o que aconteceu? A reta está inteiramente contida dentro do polígono? Não, ó. Essa parte da reta aqui, ó, vai ter parte da reta que vai estar dentro, mas não inteira. Tá vendo que do ponto ao outro, essa parte da reta está dentro do polígono. Agora, do ponto ao outro, tem parte da reta aqui, ó, que está fora do polígono. Então, esse é um polígono côncavo, tá? Como que a gente pode associar isso aqui ao poliedro? Porque o poliedro vai funcionar da mesma forma. Eu vou ter um poliedro convexo e um poliedro côncavo. Vou finalizar esse vídeo e vou dar sequência no próximo.